Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso Formação Prática em Deep Learning e TensorFlow com o Python. Eu sou o Jones, do IA Expert, que vou fazer a narração de todas essas aulas, e esse curso também é uma parceria com o Super Data Science. E nesse slide nós temos uma lista dos projetos que nós vamos desenvolver, juntamente com os módulos. Nós vamos começar com o primeiro Perceptron, que aqui a ideia será mostrar o mais básico possível de uma rede neural com implementações práticas. E vamos fazer dois projetos. O primeiro, conversão de Celsius para Fahrenheit. Esse, inclusive, é uma tarefa que você consegue fazer com uma fórmula simples, que existe uma equação pré-definida com algumas constantes para você fazer essa conversão. Porém, nós vamos trabalhar com uma rede neural e essa rede neural vai descobrir automaticamente os parâmetros para nós fazermos essa conversão de temperaturas. E também vamos trabalhar com a previsão de venda de sorvetes. São dois estudos de caso bem simples para darmos início ao entendimento das redes neurais. E caso seja seu primeiro contato com essa área, inicialmente eu sugiro que você assista esse anexo 1, que tem a teoria básica sobre redes neurais artificiais, pois o curso ele é mais voltado na implementação desses 16 projetos práticos e nós teremos somente uma breve intuição teórica sobre os assuntos. No segundo módulo, nós vamos trabalhar com regressão, já com bases de dados maiores, previsão do uso de bicicletas alugadas e também previsão do preço de casas. Depois vamos para a classificação. Teremos um exemplo bem interessante com uma base de dados da Amazon, que é a classificação de texto e análise de sentimentos, que nós vamos conseguir fazer a previsão se um review escrito sobre um produto é positivo ou é negativo. O sexto projeto é a classificação se uma pessoa tem ou não tem diabetes. Logo na sequência nós vamos trabalhar com as redes neurais convolucionais. No projeto 7, classificação de roupas. Projeto 8, classificação de sinais de trânsito e 9, classificação de objetos, todos esses projetos com bases de dados de imagens. Logo na sequência, nós vamos trabalhar com alguns conceitos um pouco mais avançados de Deep Learning. O primeiro é a transferência de aprendizagem. Quando você tem um modelo, uma rede neural que já foi treinada para outra tarefa, você pode aproveitar o conhecimento dessa rede neural em tarefas específicas, em tarefas que você quer desenvolver. No projeto 10, nós vamos trabalhar com o exemplo clássico, classificação de gatos e cachorros. No projeto 11, identificação de objetos, com uma outra base de dados de imagens. Na sequência, nós vamos trabalhar com os autoencoders. No projeto 12, retirada de ruído de imagens. Nós já vamos verificar uma imagem de como que funciona esse projeto. No projeto 13, vamos trabalhar com a compactação ou a redução de dimensionalidade de imagens. No próximo módulo, vamos trabalhar com a técnica chamada Deep Dream, que é um algoritmo de certa forma novo, que ele vai gerar imagens alucinógenas, que nós vamos conseguir fazer alteração de imagens. Por exemplo, eu passo uma imagem de um céu e ele vai conseguir fazer o desenho de vários outros objetos nessa imagem. Logo na sequência veremos um exemplo de como que será o resultado desse projeto. Depois vamos passar para as GANs, que são as redes adversariais generativas, que com esse projeto nós vamos fazer a criação de novas imagens de roupas, ou seja, imagens que nunca existiram antes. Por fim, vamos trabalhar com as redes neurais recorrentes e o exemplo que nós vamos desenvolver passo a passo é a criação ou geração automática de textos. Nós teremos uma base de dados de textos escritas pelo Shakespeare. Com base no treinamento, nós vamos conseguir gerar novos textos que vai, de certa forma, imitar o estilo de escrita do Shakespeare. Então, aqui estão os 16 projetos que nós vamos fazer passo a passo. O foco do curso é mais na prática e não tanto na teoria. Então, nós teremos somente algumas aulas básicas teóricas sobre cada um desses assuntos e logo na sequência vamos dar início às implementações. Temos alguns exemplos de alguns projetos
Esse é o exemplo de autoencoder. Aqui em cima nós temos as imagens com ruídos. Aplicando o autoencoder, nós conseguimos fazer a remoção desses ruídos. Aqui nós temos outro exemplo de compactação de imagens. Por exemplo, nessa parte superior, as imagens estão no formato real. E aqui nós temos a imagem quando ela já foi descompactada. Então, nós compactamos a imagem, descompactamos, reduzimos a dimensionalidade e conseguimos fazer a reconstrução delas. Aqui nós temos esse aqui que é o exemplo mais interessante, pelo menos o que eu acho do curso, que é algoritmo de Deep Dream. Nós vamos passar essa imagem como parâmetro e teremos como retorno essa imagem. Perceba que temos esse efeito alucinógeno. E aqui nós temos essa outra imagem que nós vamos fazer o teste. Tem a grama, tem o céu e as nuvens. E perceba que são gerados vários objetos. Aqui tem cabeças de outros animais. Se você procurar, você vai encontrar vários tipos de objetos diferentes que serão gerados. Com relação às redes adversariais generativas, temos um conjunto de imagens de roupas e essas imagens elas não existem. Elas foram geradas automaticamente pela nossa rede neural. Então, nós vamos fazer a implementação de rede neural para que ela consiga gerar imagens de diversos tipos de objetos. Com relação às redes neurais recorrentes, aqui tem uns trechos de códigos que a própria rede neural vai fazer a geração. Por exemplo, aqui eu estou traduzindo para português. Com semelhança estão com os olhos roubados para Roma. Então não tem lá tanto sentido essa frase, mas perceba que a rede neural consegue montar esses textos, consegue, por exemplo, trabalhar com as pontuações, letras maiúsculas, letras minúsculas. Rome, que é o nome da cidade, ele consegue colocar com letra maiúscula. Aqui nós temos outra frase que foi gerada por uma rede neural recorrente baseado nos textos do Shakespeare. E aqui nós fizemos o treinamento por somente 10 épocas e ele já tem um desempenho bem interessante. Ele já consegue gerar textos automaticamente. Com relação aos pré-requisitos do curso, conhecimento sobre lógica de programação, estrutura condicional de repetição. Esse é o item obrigatório do curso. Programação básica em Python é interessante, que nós vamos desenvolver vários algoritmos, vamos utilizar a biblioteca do TensorFlow. Machine Learning e redes neurais, é desejável que você tenha um conhecimento. Caso você não saiba nada sobre redes neurais, Machine Learning, no anexo 1 tem as aulas explicativas sobre as redes neurais. Então você pode começar por lá, caso você não tenha muito contato com essa área. Com relação a outras informações do curso, nós não veremos interface gráfica. Por exemplo, para fazermos uma interface gráfica que o usuário seleciona uma imagem e o algoritmo vai fazer a classificação. Não é o foco do curso. Também nós não vamos implementar todos os exemplos das técnicas, pois, por exemplo, para redes neurais recorrentes, nós vamos implementar a geração automática de texto. Porém, só para esse tipo de rede neural, existe uma série de aplicações, como colocar legenda em imagens, fazer previsão de preços de ações e vários outros exemplos. Nós vamos focar somente em alguns exemplos para cada uma das técnicas. E nós não vamos também trabalhar com a disponibilização de modelos online. O objetivo será fazer o treinamento e geração do modelo. Vamos salvar o modelo, porém nós não veremos como colocar em um servidor, por exemplo. O foco do curso, conforme eu comentei antes, está mais na prática e não tanto na teoria. Com relação às implementações, nós vamos usar o Python, o Google Colab, o TensorFlow. E com relação ao TensorFlow, nós vamos fazer todos os exemplos utilizando a API do Keras, que ela é mais fácil, mais didática para nós trabalharmos. As imagens e a codificação está em inglês, que às vezes acaba ficando um pouco complicado de você misturar os termos em inglês com português. Tem algumas terminologias que elas não ficam tão boas assim em português, então nós decidimos deixar todas as imagens, ou a maioria das imagens, e a codificação em inglês. E por final, uma dica: você pode aumentar a velocidade do player caso o ritmo esteja um pouco lento, caso você já tenha
um conhecimento sobre algum assunto que está sendo passado, você pode aumentar a velocidade do player. E mais uma vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa formação prática em Deep Learning com TensorFlow e Python. Esperamos que você goste e aproveite esse conteúdo. Obrigado e até a próxima aula!